Bom, pessoal, vamos iniciar então. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos aqui, Senhor, primeiramente te agradecer por esse momento que o Senhor preparou, Pai, te agradecer porque podemos estar aqui reunidos para aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, para nós crescermos diante de Ti em conhecimento, Pai. E nós queremos te pedir que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nós e que o Senhor nos dê sabedoria para nós entendermos aquilo que precisamos da tua palavra, das tuas coisas e do teu ser, papai. Nós queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós e nos ilumine acerca da revelação. E não somente nos dá o entendimento intelectual, Senhor, mas também faz com que tua palavra seja escrita com letras de fogo e de ouro nas tábuas dos nossos corações, Senhor. E que possamos não somente ser leitores, ouvintes ou estudantes da sua palavra, mas que nós coloquemos em prática a sua palavra todos os dias das nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, como eu estava falando com o Vitor, então, nós iniciamos, né, o nosso encontro falando sobre teologia para desmistificar de que a teologia serve somente para teólogos. Nós vimos que ela não serve, que a teologia ela é necessária a todos, e que todos nós, em algum grau, fazemos teologia. Quando estamos no nosso devocional, nós fazemos teologia. Quando nós estamos no nosso íntimo com Deus, fazendo uma reflexão acerca do ser de Deus, ou dos seus atributos, dos seus atos, nós estamos ali fazendo teologia. Para fazer teologia, nós precisamos ter um objeto, né? E Deus não pode ser esse objeto porque Deus é abstrato e absoluto. Então, nós fazemos teologia a partir da revelação de Deus. E aí, no nosso encontro, semana passada, nós vimos os dois tipos de revelação. A revelação geral ou natural, quando Deus se manifesta pela criação. E nós vimos a revelação especial, né, que é quando Deus se revela realmente ali por pessoas, por atos. No Antigo Testamento nós temos teofanias e o ápice da revelação de Deus, que é Jesus Cristo, a encarnação de Deus, a encarnação do Verbo, né? E tanto a teologia geral quanto a teologia especial estão contidas onde? Estão contidas na Bíblia. Por isso que a nossa teologia tem que ser centrada na Bíblia Sagrada, na revelação, na palavra do Senhor. E aí hoje nós vamos começar a efetivamente falar, então, sobre a Bíblia Sagrada, né? E eu vou iniciar com vocês, porque muitas vezes quando a gente vê esses estudos sobre Bíblia, as pessoas começam falando o que é a Bíblia, a divisão da Bíblia, né? E a gente vai tratar disso também, mas não hoje, né? Inclusive eu quero trazer para vocês algumas curiosidades quando a gente for falar sobre isso. Por exemplo, quando foi que a Bíblia foi dividida em capítulos? Quando foi que a Bíblia foi dividida em versículos? Né? Não sei se vocês sabem ou não, mas nos autógrafos são os originais da Bíblia, né? Nos autógrafos e depois nas cópias, nos manuscritos, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, né? Isso foi feito depois, e hoje isso tem uma importância muito grande para nós, porque isso faz com que o nosso estudo fique muito mais fácil, né? Até mesmo para a gente, né? Na própria igreja, em uma pregação, ou para nós, no nosso dia a dia, quando a gente precisa lembrar de algum texto bíblico, né? Olha, tá lá no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal, né? É muito legal. Só que a Bíblia não foi escrita assim, né? As cartas do Novo Testamento não foram escritas assim. É, os livros históricos não foram escritos assim. Pentateuco não foi escrito assim.
Talvez o único livro que mantenha isso é o livro de Salmos, mas ele tem uma diferença ali, porque não sei se vocês sabem ou não, mas tem uma diferença na quantidade de salmos da Bíblia Católica para a Bíblia Protestante, e isso também a gente vai ver no próximo encontro. Por quê? Porque hoje eu vou começar falando com vocês sobre um aspecto ou três aspectos da Bíblia Sagrada que para mim são fundamentais, para mim são centrais da fé e que nós precisamos entender ou ter a convicção dessas coisas antes de praticamente entendermos a divisão da Bíblia, aquela coisa um pouco mais didática, Antigo, Novo Testamento, os livros, tá? Que é o quê? A inspiração, a inerrância e a infalibilidade da Bíblia Sagrada. Não é? E é sobre isso que a gente vai falar hoje e eu vou projetar para vocês aqui. Prontinho, vocês estão vendo, né? Bom, é, quem diz para mim que a Bíblia é inspirada? A própria Bíblia. Né? Nós vamos ver que a autoridade da Bíblia emana da própria Bíblia. Então, o texto base para nós defendermos a inspiração da Bíblia Sagrada é 2 Timóteo 3,16. Eu trouxe o texto da Nova Almeida atualizada, tá, pessoal? Pessoal, sempre vou trazer para a gente o texto da Nova Almeida atualizada. Né? Na igreja, a gente usa a Almeida Revista Corrigida, eu vou trazer a Nova Almeida atualizada para a gente, porque eu entendo que ela é uma versão assim, muito, muito, muito boa. Inclusive, é a versão que eu uso no dia a dia. Tá? Quando eu estou na igreja, eu uso a Almeida Revista Corrigida, que é a versão oficial, digamos assim, da nossa igreja, mas no meu dia a dia eu uso a Nova Almeida atualizada. As principais diferenças, só fazendo esse parênteses aqui, as principais diferenças são o português da Nova Almeida, ele não é tão erudito o quanto da revista corrigida. Né? Por exemplo, nós não temos verbos na segunda pessoa. Né? Pessoal, ninguém mais usa a segunda pessoa. Ninguém mais fala com tu, ninguém mais fala com vós, seja a segunda pessoa do singular ou do plural. Então, você percebe nesse texto que não tem verbos na segunda pessoa. Eles só mantiveram os verbos de segunda pessoa e o pronome de segunda pessoa quando o texto está falando de Deus, né, para manter uma certa reverência, e eu acho isso fundamental. Né. Então, o texto da Nova Almeida, ele flui mais, a leitura flui mais, né, não tem umas construções sintáticas tão complexas, né, porque na língua portuguesa, a estrutura básica é SVO, sujeito, verbo, objeto. Quando eu inverto os termos da oração, e aí entra o uso de vírgula, né, um pouquinho de aula de português, quando eu inverto os termos da oração, a leitura, às vezes, ela fica um pouco mais complicada, eu tenho que prestar mais atenção, e outras coisas mais. Então, na Nova Almeida, essa estrutura sintática também é mais simples. Né? Nós vemos mais frases e orações diretas. Né? Isso faz com que a leitura fique mais fluida. Tá? Então, sempre que eu trouxer para vocês, eu trago a Nova Almeida atualizada. E diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Né? Então, o texto-chave para nós entendermos a inspiração é esse texto que está lá em 2 Timóteo e foi escrito por Paulo. Né? Paulo, na sua epístola pastoral,
as epístolas em que Paulo escreve para Timóteo, para Tito, nós chamamos de epístolas pastorais. E aqui tem duas palavras que são muito importantes. A primeira é escritura, né? Escritura, aqui, quando Paulo usa, no grego é grafê, né? De grafia mesmo, ou seja, toda, tudo aquilo que está escrito, né? É inspirado. Inspirado, no grego aqui, é a palavra teopneutos, que significa realmente assim, soprado, né? Theos pneutos, foi soprado por Deus, né? E nós vamos entender um pouquinho mais como se dá esse soprado por Deus, porque isso gera algumas discussões dentro da área teológica, né? Mas as duas palavras-chave que nós precisamos entender nesse texto, então, é escritura e inspirada. Paulo aqui está falando que toda a escritura, ou seja, tudo aquilo que foi escrito, é inspirado. Bom, quando os cristãos se referem à Bíblia como escrituras, eles expressam sua convicção de que a Bíblia é a palavra escrita de Deus. Então, pessoal, nós precisamos entender que o quê? Qual é a palavra de Deus hoje para as nossas vidas? A palavra de Deus hoje para as nossas vidas é aquilo que está escrito. Aquilo que está escrito. É claro que lá no início, porque assim, principalmente na época do Antigo Testamento, a escrita era um recurso um pouco escasso. Não eram todas as pessoas que detinham a escrita. É, grande maioria das pessoas eram analfabetas, digamos assim, elas não sabiam ler nem escrever. Então tinha uma tradição oral muito grande, mas quis Deus preservar a sua palavra por escrito. E aí então ele levantou pessoas e inspirou pessoas para escreverem a sua palavra e deixar registrado então para nós até hoje. A expressão escrituras sagradas foi usada pelos judeus para designar um corpo estabelecido de escritos de origem divina, possuidor de autoridade, tanto para o povo de Deus coletivamente, quanto para o indivíduo. Então, a Bíblia Sagrada, ela tem uma autoridade na coletividade, ou seja, na igreja, para o povo de Deus, mas ela também tem uma autoridade que é individual. Porque eu preciso entender que a palavra de Deus, ela tem uma autoridade não só quando eu estou em comunhão com os meus irmãos, mas quando eu estou na minha intimidade com Deus. E por que que isso é muito importante? Porque isso vai influenciar direto na maneira como eu pratico a minha religião, na maneira como eu pratico os desígnios de Deus para minha vida, e também no modo como eu ando quando eu não estou com os meus irmãos, né? Pessoal, porque aqui, entre nós, ser crente na igreja é muito fácil, né? Levantar as mãos, adorar a Deus, dar glória a Deus quando nós estamos no templo com os irmãos é fácil. E quando saímos dali? Quando estamos no nosso dia a dia? No nosso trabalho, na nossa faculdade, nos nossos afazeres, muitas, muitas vezes com pessoas que não são cristãs. Então, nós precisamos entender que a autoridade da Bíblia Sagrada, ela é comunitária, mas ela também é individual, né? Ou coletiva. Vamos lá, então. A inspiração da Bíblia. Toda a Bíblia foi dada por inspiração de Deus e é o guia infalível da fé e conduta para toda a humanidade. Você consegue entender isso agora também? Ó, toda a Bíblia foi dada por inspiração de Deus e é o guia infalível da fé e da conduta. Então, a Bíblia Sagrada, ela vai dizer para mim no que crer
Só que ela também vai dizer para mim como que eu devo praticar a minha fé e demonstrar a minha fé. Lembra lá no início, lá no nosso primeiro encontro, que nós vemos a ortodoxia que leva a ortopraxia, que leva a ortopedia, ou seja, o pensar correto me leva a uma prática correta que me leva a um andar correto? Então, a ortodoxia, né, o pensar correto sobre Deus e sobre aquilo que Deus quer para mim, me leva a praticar corretamente as coisas de Deus para andar corretamente diante dele. Tá? Praticar as coisas de Deus e andar corretamente são coisas diferentes, porque a prática é assim, como que eu pratico a minha religião? Né? E aí depois o praticar a minha religião, assim, como que eu adoro, como que eu tenho fé, né? Como que eu sigo os mandamentos e as leis de Deus, e depois o andar é como que eu aplico essas coisas na minha vida, no meu dia a dia. Vocês lembram que nós vimos? Então, é o guia infalível de fé e conduta. Para quem? Para todo mundo. Tá? A autoridade da palavra. A doutrina da inspiração das Escrituras está firmemente alicerçada onde? Na própria Bíblia. As Escrituras inspiradas revelam também a atividade do Deus Trino em se revelar ao homem de forma redentiva. Então, a Bíblia Sagrada, ela vai trazer, ela tem autoridade para me mostrar o quê? Para me mostrar o plano de salvação, como Deus se revela para mim de forma redentiva, e porque ela também traz em si uma autoridade intrínseca. Intrínseca é, e aqui, pessoal, não tem jeito, porque aqui tem que entrar a nossa fé, né? Porque as pessoas podem dizer assim às vezes: "Ah, mas é muito fácil então". Porque se a Bíblia, se ela mesma testifica dela que ela é a autoridade, como é que eu posso ter certeza disso? Aí entra a fé. Lembra que nós vimos que fé e razão andam juntas até determinado ponto. Daquele ponto para frente, a fé anda sozinha. Né? Então, eu preciso também crer nestas coisas. Eu tenho convicção destas coisas porque a Bíblia me diz, mas eu creio que ela é o quê? A palavra de Deus inspirada. Bom, inspiração das Escrituras, da Escritura. No Antigo Testamento, os autores foram instruídos por Deus a escrever o que foi ordenado. Onde que a gente vê isso? Êxodo 17:14, Êxodo 34:27, Isaías 8:1, Isaías 30:8, Jeremias 25:13, Jeremias 30:2, Ezequiel 24:1 e 2, Daniel 12:4 e Abacuque 2:2. Em todos esses textos nós vemos Deus ordenando ou instruídos os profetas a escreverem aquilo que Deus estava mostrando para eles ou falando para eles. Né? Porque no Antigo Testamento, Deus ele não só se revelava por visões, mas ele também falava com os profetas. Os profetas tinham consciência de que eram porta-vozes de Deus, utilizando a fórmula do mensageiro. Assim diz Yahvé, né? Ou assim diz o Senhor. Então, lá no Antigo Testamento, todas as vezes que nós lemos assim diz o Senhor, é porque os profetas eles tinham consciência, eles tinham plena certeza de que eles estavam sendo naquele momento usados por Deus, então eles proferiam a sentença assim diz o Senhor. Por quê? Porque aí vinha o quê? Vinha aquilo que Deus tinha falado para eles, aquilo que Deus tinha comunicado para eles, né? Onde que nós vemos isso? Jeremias 36, 27, 32, Ezequiel 26, 27, 31, 32 e 39. Então, esses textos, eles vêm mostrar para nós que o quê? Que os profetas do Antigo Testamento tinham a consciência de que estavam falando em nome de Deus. Né? Que é, pessoal, diferente do dom de profecia que nós temos hoje. Né? O ofício de profeta do Antigo Testamento, ele é diferente do dom de profecia que nós temos na Nova Aliança, no Novo Testamento. Tá? Se vocês quiserem mais para frente, a gente fala sobre os dons e a gente fala sobre isso. Tá bom? Por quê?
No Antigo Testamento nós tínhamos 3 ofícios que eram ungidos pelo Senhor. Então nós tínhamos o rei, nós tínhamos o sacerdote e nós tínhamos o profeta. Esses 3, eles tinham que ser ungidos com óleo e separados por Deus. No Novo Testamento, os ofícios de rei, sacerdote e profeta se cumprem em Jesus Cristo. Jesus Cristo é rei, Jesus Cristo é sacerdote e Jesus Cristo é profeta. Ou foi enquanto homem, né? Enquanto andou aqui conosco. Então, como esses ofícios se cumprem em Cristo, né? Hoje, o que nós temos da unção do Espírito Santo nas nossas vidas é um pouco diferente, tá? Ainda que assim, quando Deus levanta um profeta, o profeta diz, assim diz o Senhor. E aí o profeta tem certeza de que naquele momento ele está sendo o quê? Ele está sendo um instrumento por Deus, de Deus, usado por Deus para trazer o quê? Para trazer alguma instrução, alguma exortação, não é? Ou mesmo algum propósito que Deus tem para as nossas vidas. A inspiração das Escrituras no Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala de suas próprias palavras como palavras ensinadas pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 2,13. E alega que é Cristo quem falava com ele, segundo aos Coríntios 13:3. Paulo também declara em 2 aos Tessalonicenses 2:13 que sua mensagem era a palavra de Deus. Hebreus homologa citações do Antigo Testamento como palavra de Deus ou do Espírito Santo. Hebreus 1:5, Hebreus 3:7, Hebreus 4:3, Hebreus 5:6 e Hebreus 7:21. Tá? Pessoal, se vocês quiserem, depois eu mando todas essas referências para vocês conferirem lá. Como são muitas referências, eu não trouxe todos, senão a gente ia ficar muito tempo aqui, a gente ia se alongar muito. Tá? Então, assim, ó, como é que funciona a ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento? No Novo Testamento, o Espírito Santo habita em nós. Ele habita dentro de nós. A Bíblia vai dizer que nós somos morada do Espírito, nós somos templo de Deus, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Por que o Espírito Santo está dentro de nós hoje? Porque hoje ele nos traz uma nova natureza. Não uma natureza carnal e pecaminosa, mas uma natureza espiritual e santa. E é por isso que o próprio Paulo fala em muitos trechos das suas cartas que as duas naturezas brigam dentro do homem, a carnal e a espiritual. Porque essa natureza espiritual, ela vem sobre nós agora pelo Espírito Santo. Por isso que a gente tem que mortificar a carne. Quando a gente mortifica a carne, a nossa carne enfraquece, e aí o nosso espírito se torna mais forte e mais sensível à ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E aí essa nova natureza que o Espírito Santo traz sobre nós, forjada segundo o caráter de Cristo, ela prevalece. No Antigo Testamento não era assim. No Antigo Testamento o Espírito Santo vinha, descia sobre o profeta, enchia o profeta de unção, usava ele e se retirava dele. Tá? No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não vive com o homem. Ele não está presente com o homem em todo o tempo, assim como ele está presente conosco hoje. Então, Paulo, quando ele está falando aqui, ele está dizendo que o Espírito Santo ensinava a ele as coisas. Ele era ensinado pelo Espírito Santo. E por meio do Espírito Santo, Cristo falava com ele. Olha só, aqui nós já estamos vendo alguns indícios sobre, indícios não, aspectos da inspiração, no sentido que nós temos de, como é que eu posso dizer, classificar o tipo de inspiração. Daqui a pouquinho a gente vai ver que, na realidade, nós temos 5 tipos de inspiração. Ou os homens tentaram elaborar 5 tipos de inspiração, e nós vamos ver qual é a inspiração, o tipo de inspiração que nós cremos. Aqui nós já temos alguns indícios já. Ou seja, o Espírito Santo, ele habita no homem, o Espírito Santo ensina todas as coisas, e por meio do Espírito Santo, Cristo fala com Paulo.
E aí Paulo faz o quê? Paulo, ele escreve aquilo que o Senhor o inspirou, aquilo que Deus mostrou para ele. Bom, aqui eu trouxe para vocês uma diferença agora sobre o catolicismo romano e os reformadores. Reformadores aqui, leia também protestantes, tá? Somos nós. No catolicismo romano, a autoridade da Bíblia deriva da autoridade da igreja. Por exemplo, não sei se vocês já viram alguns padres falando ou não sobre a tradição. A Igreja Católica, ela tem algumas doutrinas, algumas coisas que eles creem que não estão na Bíblia. Por quê? Porque fazem parte da tradição deles. E aí eles dizem assim: se nós temos Bíblia hoje é porque a igreja nos deu a Bíblia. E se a Bíblia tem alguma autoridade hoje, foi porque a igreja concedeu autoridade à Bíblia. Né? Não sei se vocês sabem ou não, na Igreja Católica tem um dogma que chama o dogma da infalibilidade papal. Esse dogma diz o quê? Esse dogma diz que quando o Papa fala ex cátedra, ou seja, quando ele fala da sua posição de Papa, a palavra dele tem o mesmo peso e a mesma autoridade da Bíblia Sagrada. Então, quando o Papa está como líder supremo da igreja, falando do seu lugar de autoridade, a palavra dele tem o mesmo peso e a mesma autoridade da Bíblia. Por isso que lá tem muitas coisas que não estão na Bíblia que eles seguem. Né? Os dogmas marianos, a oração pelos mortos, o purgatório, a veneração dos santos, entre outras coisas. Quando nós temos a reforma protestante, os reformadores vêm e dizem assim: não, 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 não. Eles dizem assim: ó, a Bíblia tem autoridade própria. Por ser o quê? Por ser a palavra inspirada de Deus. Então, toda a autoridade hoje eclesiástica, ela está debaixo da autoridade da Bíblia. Ela não está em pé de igualdade como na Igreja Católica. Na Igreja Protestante, toda a autoridade eclesiástica, ela está debaixo da autoridade da Bíblia Sagrada. É por isso que vocês ouvem a gente falando muito assim, ó, tá na Bíblia? Tá na Bíblia? E é daí, pessoal, que vem o conceito de sola escritura da Reforma Protestante. Né? Não sei se vocês conhecem ou não, nós temos 5 solas na Reforma Protestante, né? Sola fide, sola escritura, solus Christus, sola gratia e soli deo gloria. Né? Então, a sola escritura vem daí. Ou seja, a Bíblia é a única regra de fé e de conduta e tem autoridade, por quê? Por ser a palavra inspirada de Deus. Essa é a diferença quando nós vemos a autoridade da Bíblia para os católicos e a autoridade da Bíblia para nós. Semana que vem nós vamos ver ali, de maneira bem simples, sobre os livros apócrifos. Eu vou trazer algumas coisinhas para vocês, porque a Bíblia Católica ela tem alguns livros a mais do que a nossa. E a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Bom, as perfeições das Escrituras. Primeiro, a necessidade das Escrituras. A necessidade como o quê? Como meio de graça preparado por Deus. Esse termo meio de graça também é um termo cunhado pela Reforma Protestante. Nós temos o que são os meios de graça. Os meios de graça são meios pelos quais eu me achego a Deus para receber mais da sua graça. Basicamente, os meios de graça, eles são 3, basicamente. Tem outros, mas eles são basicamente 3. A oração, o jejum e a Bíblia Sagrada. Você vê que é sempre que a gente fala sobre uma vida de santidade, né? Então, a oração, o jejum e a Bíblia Sagrada são meios pelos quais eu me achego a Deus e recebo mais da sua graça. Né? Por isso que a Bíblia ela é necessária para mim. Não só por isso também, mas porque a Bíblia ela me revela a Deus, eu conheço a Deus por intermédio da Bíblia Sagrada e eu
tenho ali o conhecimento também do seu plano salvífico, né? É por meio da Bíblia Sagrada, pela iluminação do Espírito Santo hoje nas nossas vidas, que nós reconhecemos quem somos, que nós precisamos de Deus e o que nós precisamos fazer. Quando eu digo fazer aqui, pessoal, não é mérito, tá? Mas assim, ó, o que eu preciso fazer para obter a salvação? Eu preciso me entregar a Cristo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador. A outra perfeição das Escrituras é a clareza quanto à comunicação da revelação necessária à redenção. 2 Timóteo 3,15. Pessoal, aqui assim, ó, se uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus, ela pegar a Bíblia Sagrada e ela ler o Novo Testamento, ela consegue compreender para que foi que Jesus veio. E lógico, não pelo próprio intelecto dela, né? Pela iluminação do Espírito Santo. Então, assim, a Bíblia, ela é clara em que? Em nos mostrar o plano de redenção. Em mostrar para nós que nós precisamos de Cristo. E a Bíblia também é o quê? Ela é suficiente como revelação especial divina ao ser humano. A suficiência aqui está falando assim, ó, eu não preciso de nada mais do que a Bíblia Sagrada para dizer para mim o que é que eu preciso para obter o plano, para receber a redenção. A Bíblia Sagrada é suficiente para me dizer estas coisas. Eu não preciso do santo A, eu não preciso do santo B, eu não preciso dos livros da Ellen G. White, eu não preciso do livro dos Mormons, eu não preciso nada disso, eu preciso da Bíblia Sagrada. Se você nunca ler os livros da Ellen G. White, se você nunca ler o livro dos Mormons, mas se você ler a Bíblia Sagrada, você obtém a salvação. Agora, se você nunca ler a Bíblia Sagrada, ler os livros da Ellen G. White ou o livro dos Mormons, você não obtém a salvação. Então, a Bíblia Sagrada é o quê? A Bíblia Sagrada é suficiente. E aí, nós temos aqui o que, pessoal? Nós temos 5 tipos de inspiração. Tá? Na verdade, esses 5 tipos, eles são os mais conhecidos ou os mais famosos, digamos assim. Porque nós temos um pouco mais do que 5. Tá? Nós temos até 8 tipos de inspiração, mas esses são os mais conhecidos. Nós temos a inspiração mecânica, nós temos a inspiração dinâmica, nós temos a inspiração orgânica, nós temos a inspiração parcial e nós temos a inspiração plenária, que é verbal plenária. Né? Ela é plenária, chamada de plenária ou de verbal plenária. A inspiração mecânica. A inspiração mecânica diz que Deus ditou todas as coisas. Então é mecânico mesmo, sabe? Deus ditou. E os profetas foram escrevendo aquilo que Deus ditou. A dinâmica diz que, na verdade, Deus ele inspirou temas. E aí os homens inspirados escreveram segundo as suas vontades sobre os temas. A orgânica diz que eles foram perceptíveis a algumas coisas, né, e não a outras, e aí escreveram sobre isso. A parcial diz que Deus inspirou apenas algumas coisas, quando fala de questões de fé, questões de prática e questões de moral, ali foi inspirado. Nas outras coisas, quando nós temos apenas textos históricos, narrativos ou descritivos, não foi inspirado, foi parcial. E aí nós temos a plenária, ou a verbal plenária. Tá? Qual é o tipo de inspiração que a gente segue? A gente segue a plenal ou verbal plenária, que nós vamos explicar um pouquinho melhor agora. O Espírito Santo foi particularmente responsável pela inspiração da Bíblia. Os autores bíblicos falaram da parte de Deus conduzidos pelo Espírito Santo. Está lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 21. A inspiração, ela é plenária, plena.
toda a Escritura é inspirada por Deus. Né? 2 Timóteo 3,16. Toda, por isso que ela é plenária, ela é plena, a inspiração é plena, ela é toda. E aí você pode estar pensando assim, não, mas isso não tem um pouquinho da inspiração mecânica? Né? Assemelha, né? Chega perto, mas a gente vai ver que tem uma diferença. A inspiração, ela é verbal, estende-se às palavras da Escritura. Então, quando diz que ela é plena, às vezes a gente pode pensar assim, não, mas Deus inspirou o tema e os profetas escreveram. Não, mas as palavras também são inspiradas. Né? Então, não só toda a Bíblia na sua totalidade, como as palavras também são. E a inspiração é concursiva e convergente. O Espírito Santo e os autores humanos escreveram juntos. De novo, está perto do, do, da inspiração mecânica, né? Que era como um ditado. Deus ditava e aí eles escreviam, né? A diferença aqui está na seguinte questão. Se a inspiração fosse ditada, quando nós lêssemos a Bíblia Sagrada, todos os livros teriam o mesmo estilo de escrita. Né? Quando a gente estuda a linguística, nós entendemos que cada pessoa tem um estilo de escrita. Se eu der um tema para vocês, e mesmo eu der pistas sobre o tema, vamos lá no modelo canônico de texto dissertativo argumentativo, né? Uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Eu dou o tema para vocês, aí eu dou a introdução, como tem que ser feita, o desenvolvimento com 3 tópicos, como tem que ser feito, e a conclusão, como que tem que ser feita. Mesmo assim, se eu der isso para vocês, cada um de vocês vai escrever de um jeito. Porque nós temos o estilo. Quando Deus inspira os autores bíblicos a escreverem as suas palavras, Deus inspirou o tema, Deus inspirou as palavras, mas Deus preservou o estilo humano. O estilo humano de cada autor. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos que cada livro dela tem um estilo de escrita. Por exemplo, vocês sabiam que o grego mais apurado do Novo Testamento é o de Lucas? Inclusive, vocês sabiam que o maior autor do Novo Testamento é Lucas e não Paulo? Em número de palavras. Se você pegar todas as obras de Paulo e juntá-las, e as obras de Lucas e juntá-las, Lucas escreveu mais do que Paulo em quantidade de palavras. E quando você pega o grego de Lucas e compara com o grego de Paulo, você vai ver que o grego de Lucas ele é muito próximo do grego clássico. Então, cada autor tem um estilo. Deus inspirou o tema, Deus inspirou as palavras, mas Deus preservou o estilo dos autores. É por isso que diz que a inspiração ela é concursiva e convergente. Ela ocorre ao mesmo tempo e ela converge num único propósito. E aí a gente tem, por ser inspirada por Deus, a Bíblia tem autoridade divina. A igreja deve fazer o que ela ordena, evitar o que ela proíbe, prestar atenção às suas advertências, crer nas suas promessas e assim por diante. Então, pessoal, a gente tem que não só entender com a razão, com o intelecto, mas nós temos que crer fielmente nisso. Para depois nós entendermos, porque senão a gente vai para a Bíblia Sagrada achando que a gente pode, por exemplo, tirar dela o que a gente quiser. Não sei se vocês conhecem ou não, eu devia até ter trazido para vocês o vídeo de, de 2 pastores, inclusive. Um deles é o Vitor Azevedo, não sei se vocês conhecem ou não. O Vitor Azevedo, ele tem vídeos dele falando em que, para ele, a Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus. Essa é uma ideia que veio da teologia liberal do início do século passado.
Quando ele diz que a Bíblia Sagrada ela não é a palavra, mas ela contém a palavra de Deus, ele quis dizer que certos textos ali não são inspirados. Então, eu posso tirar certos textos da Bíblia, porque quem é que vai dizer para mim o que é inspirado e o que não é? Se eu creio que a Bíblia Sagrada ela não me é plenamente inspirada e verbalmente inspirada, né, eu vou olhar para a Bíblia Sagrada e vou pensar que tem textos ali que não são inspirados. Se eles não são inspirados, eles não servem para mim. Mas quem é que vai dizer para mim? E aí vira uma colcha de retalhos, porque cada um vai criar uma Bíblia segundo o quê? Segundo aquilo que acha que tem que ser. E a verdade não é nossa, pessoal, a verdade é de Deus. Quando eu vou à Bíblia Sagrada, eu não vou com os meus pressupostos para ler e entender aquilo que eu quero que o texto tenha de significado. Não. Quando eu vou à Bíblia Sagrada, eu vou completamente nu dos meus pressupostos ou completamente esvaziado dos meus pressupostos para descobrir do texto aquilo que Deus quer me revelar. E aí conhecer a Deus como Deus realmente é. É por isso que tem muita gente criando Deus aí segundo a sua vontade. Não, 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 não. Eu não acho que Deus é isso que está escrito aí, não. Para mim, Deus é outra coisa. Você criou um Deus segundo a sua vontade. Esse não é o Deus da Bíblia. Eu não vou à Bíblia para conhecer a Deus segundo aquilo que eu quero que Deus seja. Eu vou à Bíblia Sagrada para conhecer aquilo que Ele é. Né? Quando ele estava com Moisés, o que, que ele falou para Moisés? Moisés virou para ele e falou assim: Senhor, eu vou ao povo de Israel. O senhor mandou ir, eu vou. Mas quando eu for ao povo de Israel, o que, que eu vou dizer para eles? Aí Deus virou para Moisés e disse assim: ó, você vai dizer, eu vou dizer para eles que quem, quem me enviou, né? Quem é Deus? Quem é o Senhor? Aí Deus falou assim: ó, você vai dizer para eles assim: ó, eu sou o que sou. O eu sou me enviou. Então, é aquilo que ele é, pessoal, não é aquilo que a gente quer que ele seja. Porque senão cada um cria um Deus para si. Então, eu vou à Bíblia Sagrada sabendo que ela tem autoridade, porque ela é a palavra inspirada de Deus, para descobrir dela o que Deus quer me revelar, o que Deus quer me iluminar, o que o Espírito Santo quer me iluminar e me mostrar acerca de Deus, acerca dos seus feitos e principalmente acerca do plano de redenção. E a conduta cristã, né? A Bíblia ela é regra de fé e de conduta para as nossas vidas. Quando nós entendemos, aí, e eu espero que tenha ficado claro para vocês sobre a inspiração, que a Bíblia ela é totalmente inspirada por Deus, não só na sua totalidade de temas, mas nas palavras, e que mesmo assim Deus preservou o estilo discursivo dos homens. Nós passamos para o próximo ponto, que é a inerrância das escrituras. Olha só, escritura inspirada é totalmente verdadeira. A igreja deve confiar em tudo o que ela afirma. Isso vale quando a Bíblia aborda questões de salvação, fé e obediência, vida consagrada e adoração a Deus. Também vale quando ela aborda a história, criação e providência de Deus, genealogia e outros assuntos. Então, inerrância é dizer que a Bíblia é inerrante, nela não tem erros. E aqui vale a gente gastar algum tempo para falar algumas coisas. A primeira coisa delas é que, assim, quando a gente fala que a Bíblia não tem erros, né, é que eu posso confiar que, primeiro, em Deus não há erro. Ele é perfeito. E a palavra dele também não contém erros. Aí você pode falar assim para mim assim: ah, Anderson, mas é que sabe o que é? Às vezes nós encontramos algumas diferençazinhas na Bíblia Sagrada. Guarda aí, segura aí que a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, de onde saem os principais erros sobre esses nossos pensamentos. Tá? Então, assim, ó, a Bíblia ela não erra
Quando a Bíblia diz que Deus criou, foi porque Deus criou. Quando a Bíblia diz que Deus abriu o Mar Vermelho, foi porque Deus abriu o Mar Vermelho. Quando a Bíblia diz que Faraó e os seus soldados, carros e cavalos, morreram afogados, foi porque eles morreram afogados. Quando a Bíblia diz para mim que Jesus veio como homem, é porque Jesus veio como homem. Quando a Bíblia diz para mim que Jesus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz. Tá? Porque a teologia liberal, ela vai trazer a razão para interpretar a Bíblia. E aí ela tira o divino do texto bíblico, ou seja, ela tira a fé e traz a razão como chave hermenêutica. E aí ela vai dizer assim, na verdade Jesus não morreu, Jesus não ressuscitou. Jesus morreu na cruz e ressuscitou no coração, nos corações dos discípulos, e por isso Jesus vive. Né? A Bíblia diz que ele ressuscitou em corpo glorificado, e eu creio porque a Bíblia não contém erros. A Bíblia vai dizer para mim que Jesus multiplicou pães e peixes, então eu creio que Jesus multiplicou pães e peixes. Não há erro nela. A Bíblia é verdadeira, ó. A veracidade, a inerrância, é um atributo da Escritura que garante que tudo que ela afirma é correspondente à realidade e que ela não afirma nada que contraria os fatos. Também significa que a Escritura nunca se contradiz. Tá, pessoal? Pessoal, geralmente essas pessoas que acham erros de contradição na Bíblia, aqui, ó, aqui tem um erro, aqui a Bíblia está se contradizendo, é porque não interpretaram corretamente. Tá? E aí falta o quê? Para essas pessoas o quê? A iluminação do Espírito Santo. E é por isso, pessoal, que nós precisamos o quê? Nós precisamos do Espírito Santo a todo tempo nos iluminando acerca da palavra do Senhor. Vamos lá, a inerrância das Escrituras. Em sua oração ao Pai, Jesus afirmou: a tua palavra é a verdade. João 17:17. A palavra de Deus é o quê? Verdade. Veracidade significa correspondência com a realidade. Correspondência com a realidade em que sentido, senhor? Se Deus, né, se a Bíblia Sagrada diz que as muralhas de Jericó caíram, aquilo foi real. As muralhas de Jericó caíram. Se a Bíblia diz para mim que Jesus ressuscitou Lázaro, então verdadeiramente, realmente Lázaro ressuscitou. E de onde que emana a inerrância? A inerrância, ela emana exatamente da autoridade da Bíblia. E a autoridade que emana de onde? Da inspiração. Vocês percebam como uma coisa está ligada com a outra. Né? Elas são intrínsecas. Inerrância significa que a Escritura nunca afirma coisa alguma que contraria os fatos. A Escritura nunca se contradiz, ela tem uma coerência interna. E aqui, pessoal, é muito legal a gente falar sobre isso, porque nós temos 66 livros que foram escritos em um período de aproximadamente 1.500 anos, por aproximadamente 40 autores diferentes, que viveram em épocas diferentes. Alguns viveram na mesma época, mas a maioria viveu em épocas diferentes, que tem uma coerência interna absurda. Absurda. Quando nós lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia não se contradiz. Ela não traz relatos de Deus que se choquem. Não, ela traz relatos de Deus que se conjugam em mostrar para nós uma imagem de Deus que é revelada progressivamente. Vocês lembram quando no nosso encontro passado nós falamos que a Bíblia é a revelação progressiva de Deus? Porque ela vem nos mostrando aos poucos quem Deus é, a revelação vem progredindo, o nosso conhecimento vem crescendo. Quando nós pegamos esses relatos, nenhum deles se contradiz. Nenhum deles se choca com o outro. É muito bonito a gente ver isso. A escritura em seus autógrafos originais são os escritos originais mesmo. E corretamente interpretados, mostra-se inteiramente verídica.
em tudo que afirma no que diz respeito à doutrina, moralidade, ciências sociais, físicas ou biológicas. Tá, pessoal? E aí, se vocês quiserem, depois, não sei, mas parece-me que o Júlio está aí. Se vocês quiserem, depois o Júlio pode até trazer algumas coisas sobre física para nós que estão na Bíblia Sagrada. Que o homem só foi descobrir depois, lá na frente, mas que na Bíblia Sagrada elas estavam de alguma maneira implícitas. Verdade. Né, Júlio? Diz aí. Então, nós podemos confiar nas coisas que a Bíblia fala para a gente. Aí nós temos, então, as contradições da inerrância, ou seja, que as pessoas dizem, né? Aí as pessoas vão falar assim para nós assim: ah, mas a Bíblia tem um linguajar muito comum, né? Porque a Bíblia foi escrita em grego koiné. A escrita, ou o grego clássico, ele era privado a uma classe de pessoas. O grego koiné, o grego bíblico, ele é um grego bem popular. Então, esse linguajar comum também era para que as pessoas pudessem entender. Quando você tem um linguajar muito culto, as pessoas cultas entendem, mas os incultos não. Quando você tem um linguajar comum, as pessoas cultas entendem e os incultos também entendem. Então, a Bíblia foi escrita de uma maneira que todos consigam entender. A Bíblia tem umas citações livres. O Novo Testamento cita muitas vezes o Antigo Testamento. Talvez o livro do Novo Testamento que mais cite o Antigo Testamento é Hebreus. Por que ele faz isso? Porque o Novo Testamento está implícito no Antigo e o Antigo está explicado no Novo. Por isso que nós temos essas citações livres. E essas citações livres, elas trazem também uma autoridade, porque nós vemos que o Novo Testamento entende o quê? Entende o Antigo Testamento como também a autoridade de Deus, palavra de Deus. Na verdade, né, traduções das palavras de Jesus. Então, é que Jesus falava em aramaico e o Novo Testamento ele está escrito em grego. Então, as palavras de Jesus não são realmente as palavras que Jesus proferiu. Isso também é uma falácia, tá? Porque quando nós temos os escritores do Novo Testamento escrevendo as palavras de Jesus, eles estão fielmente representando as palavras de Jesus. Mas, Anderson, aí, o último, relatos divergentes sobre o mesmo evento. Por que que nós temos, então, alguns escritos dos evangelhos que eles trazem algumas informações adicionais para nós? Porque isso varia segundo o propósito de cada autor. Cada autor escreveu para um determinado público. E todas as vezes que você pega os relatos e você coloca eles lado a lado, você vai ver que eles não se contradizem. Entendeu? Pega algum texto do Novo Testamento, em que os 4 evangelhos falam sobre o mesmo relato. Eu deveria ter feito isso, esqueci de fazer, pessoal. Coloca lado a lado. Você vai ver que eles não se contradizem, mas eles se complementam. Né? Por quê? Porque cada autor tinha um objetivo. As diferenças na ordem dos acontecimentos. O pessoal fala muito sobre isso quando nós temos a tentação de Jesus. Porque Mateus nos traz a ordem cronológica. Lucas nos traz a ordem invertida. Né? Por quê? Isso muda alguma coisa? Dizer que primeiro o diabo disse uma coisa e depois ele diz outra? O propósito de Lucas ali não foi trazer a ordem cronológica, mas mostrar ali a tentação de Cristo e o resultado de como Cristo venceu aquela tentação. Então, entenda isso. Quando as pessoas dizem que há contradições na inerrância da Bíblia, na verdade não há. Porque mesmo a Bíblia sendo clara,
muitas vezes ela não é de fácil interpretação. Por isso que nós temos duas disciplinas que são extremamente importantes, a hermenêutica e a exegese. E aí, então, depois que nós vimos a inspiração, que nos trouxe a autoridade e a inerrância, nós vamos falar sobre a infalibilidade das Escrituras. A Escritura não está sujeita a falhas, mas sempre cumpre o propósito que Deus lhe designou. Infalibilidade quer dizer que a Escritura ela não falha. Quer dizer que ela não falha, mas ela não falha no quê? Porque nós vimos que ela é inspirada, ela tem autoridade, ela tem inerrância, ou seja, ela não erra, e ela tem infalibilidade, ou seja, ela não falha. Mas ela não falha no quê? Aí nós vemos o texto de Isaías 55:10. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Quando nós falamos então sobre a infalibilidade da Bíblia Sagrada, nós queremos falar que ela não falha nos seus propósitos. A palavra de Deus não falha nos seus propósitos. Se a palavra diz que um pecador arrependido, com um coração contrito e quebrantado, encontra perdão diante de Deus, então esse pecador encontra perdão diante de Deus. Se a Bíblia Sagrada fala para mim que Jesus é o nosso advogado e que nós podemos clamar a Ele, então eu posso clamar a Ele, que Ele é o meu advogado. Se a Bíblia Sagrada diz para mim que eu devo me achegar a Deus, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam, eu vou me achegar a Deus e Deus vai me galardoar. Ela não falha nos seus propósitos. O próprio Deus falou isso. Ela não vai voltar para mim vazia. Deus é perfeito em tudo o que faz. Deus não lança a sua palavra ao léu. Deus não lança a sua palavra no vento. Deus não engana a gente. Se ele disse uma palavra a seu respeito, aqui já está virando devocional, né, pessoal? Mas assim, se Deus disse uma palavra a seu respeito, saiba disso, vai se cumprir. A Bíblia Sagrada é infalível. Né? Ela não é falível, ela não falha, ela é infalível. Ela não falha. Por isso que eu posso crer na Bíblia Sagrada. Deus sempre fala a verdade. Aliás, ele não mente nem pode mentir. Aí nós temos aquele relato de Balaão. Né? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele e não cumpriria? O nosso Deus não é dissimulado. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela tem autoridade. Foi por intermédio da sua palavra que ele criou todas as coisas. A palavra de Deus não é palavra como do homem, a palavra de Deus não falha. Como a escritura é inspirada por Deus, ela sempre diz a verdade e nunca mente e nunca falha. Portanto, a inerrância e a infalibilidade são a coroa da inspiração da escritura por Deus, que sempre diz a verdade. Aí tem o texto completo, 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha aí a revelação, as sagradas letras que podem o quê? Tornar você sábio para a salvação. Por meio do quê? Pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. É por isso, pessoal, que a gente precisa
só da palavra do Senhor. É por isso que a palavra do Senhor é suficiente, é por isso, porque ela é inspirada, porque ela tem autoridade, porque ela não erra e porque ela não falha. Só a Escritura é a palavra de Deus para minha vida, é o que eu preciso, regra de fé e autoridade, que me leva a Deus, que me mostra a Deus, mas que me revela, que me mostra o plano de redenção. Essa é a palavra do nosso Deus. E eu quis trazer primeiro estes princípios elementares, para depois nós partirmos então para a parte mais didática, de falar sobre as divisões, sobre os livros, de maneira bem sucinta e bem clara. Amém, pessoal? Ficou alguma dúvida? Ficou algum ponto que vocês não entenderam direito? Alguém tem alguma questão para levantar? Alguém quer falar alguma coisa? Por favor, pode falar, esteja à vontade. Não? Ninguém? Bom, espero que tenha ficado claro então para vocês. E semana que vem tem mais. Aí, semana que vem nós vamos falar de novo sobre Bíblia, né? Vamos trazer algumas coisinhas sobre o cânon bíblico, sobre as divisões da Bíblia, outras questões que são importantes também para nós entendermos esse caráter divino da Bíblia Sagrada. Tá, pessoal? Pessoal, tudo isso é muito importante para a gente construir o quê? Para a gente construir uma teologia sólida, uma teologia cristã e uma teologia centrada na Bíblia. Vocês lembram que nós vimos isso, né? Tudo isso é muito importante, nós precisamos crer, porque quando esses princípios elementares falham, a minha teologia falha diante de Deus. E se a minha teologia falhar diante de Deus, a minha prática vai falhar diante de Deus, e o meu andar diante de Deus ele vai ser errado, ele não vai ser correto. Então tudo isso é muito importante. Amém? Amém, pessoal? Deixa eu ver quem vai orar por nós. Amém. Deixa eu ver quem vai orar por nós. Ô Gui, você então, ora por nós, já que você abriu o seu microfone e falou aí. Por gentileza, ore por nós para nós encerrarmos. Claro. Senhor amado Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado, Senhor, por essa aula, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito aqui, pela palavra que o Senhor tem nos ministrado. Senhor, nós possamos, Senhor Deus, a cada aula sair, Senhor Deus, tendo mais noção daquilo que o Senhor quer fazer em nós, Pai. Trabalha em nós, Pai. Trabalha, Senhor Deus, que nós possamos colocar esses ensinamentos, Pai, na nossa vida, Pai, e aplicar eles diariamente, Pai. Ó Senhor Deus, fica conosco, Pai. Dê uma noite abençoada para cada um que está aqui e continua abençoando a vida do Anderson para continuar esse trabalho. Eu pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, deixa eu só mostrar para vocês aqui, muito rapidamente, os livros que eu usei aqui como base, né? Alguns outros livros e capítulos também, mas basicamente foram dois que eu usei para essa aula. O primeiro é esse aqui, ó, Introdução Geral à Bíblia, do Norman Geisler e do Nix, tá? Esse aqui é um calhamaço de livro, né? Ele tem 850 páginas, tá? Para quem quiser se aprofundar, esse aqui é muito bom. E tem esse aqui que eu quero indicar para vocês, que ele fala, e Deus falou na língua dos homens. É do Paulo On, tá? O Paulo On é um brasileiro, teólogo brasileiro, novo ainda, muito, muito bom, assim como o livro do Gianfrancesco, que eu trouxe na aula passada para vocês, e eu esqueci de falar, o Gianfrancesco também é um teólogo brasileiro, tá? Então, nós temos brasileiros produzindo coisas muito boas. Esse livro é muito bom, pessoal. Na Amazon é baratinho, tá? Esse livro aqui tem umas 400 páginas, tá bom? É baratinho, mas é muito bom. Se vocês tiverem interesse, quiserem comprar, vocês farão muito bem. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos. Isso aí, muito obrigado, Júlio José. Paulo On, muito bom, tá, pessoal?
Pessoal, Deus abençoe a todos, muito obrigado. Espero que tenha sido muito produtivo. Se vocês depois quiserem me dar algum feedback no particular, por favor, vai ser muito bem-vindo, tá bom? E eu espero vocês semana que vem no nosso encontro e que tenham uma Ô, noite... Anderson. Oi, diga, Jaque. A paz, tudo bem? Dentro das ciências sociais, tem alguns pontos que eu achei interessante. Eu posso mandar para você? Claro, pode sim. Pode Tá me bom. mandar e vai ser um prazer, Tá. tá bom? Tá bom. Isso aí, pessoal. Tenha uma boa noite de descanso, sono dos justos, um descanso reparador e que amanhã seja um dia de vitória em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até mais, pessoal. Até mais. Até, tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau.